e o tema Espírito Santo e a sua importância. Eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero explicar para você, que o Espírito Santo, que é conhecido no Novo Testamento, que se manifestou no Novo Testamento, tem o codinome, é chamado Dia de Pentecostes. Alguém pode dizer assim: o que é dia de Pentecostes, pastor? A palavra Pentecoste, do grego, significa 50 e refere aos 50 dias que se passaram desde o dia da oferta da Páscoa. Desde o dia que começaram a Páscoa, 50 dias depois, é o dia de Pentecoste. E essas festas são festas de semanas, festas das semanas, e comemorava até o fim da safra, até terminar a colheita do trigo, até terminar a colheita das oliveiras, das azeitonas para fazer o azeite, o final da colheita das uvas ali. Então tudo isso era comemorado, essas festas de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, era comemorado até o final da colheita. E eu quero dizer para você que, quando se fala de dia de Pentecostes, foi o dia que o Espírito Santo manifestou nas pessoas. No Velho Testamento, não diz com a palavra que eu vou dizer que alguém foi ali conduzido pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, mas lá atrás, no Velho Testamento, não tem uma palavra clara, com interpretação grega, que possa nos orientar que isso acontecia. Mas Deus falava abertamente com os seus profetas. Deus não falava com todos, Deus escolhia um para que aquele um fosse a boca dele. Nos nossos dia a dia, todos nós temos a oportunidade de sermos bocas de Deus. Então, meu irmão, eu quero declarar aqui, eu quero que você entenda que você, tomado pelo Espírito Santo, você pode ser boca de Deus. Não há aqui, só o pastor tem essa liberdade de ter a presença, a revelação, a manifestação do Espírito Santo. Não é assim. A palavra de Deus nos ensina que não é desse jeito. Alguém pergunta: mas pastor, aonde estava o Espírito Santo no Velho Testamento? Antes de eu e você existir, o Espírito Santo já estava aqui na terra. Antes de eu e você estarmos aqui, o Espírito Santo já estava. Eu quero que você abra no livro de Gênesis. O texto nós vamos partir a partir daí. Aí é momento de partida da nossa mensagem. Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, aonde tudo começou, o livro do começo. No versículo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus então aqui criou a terra perfeita, a terra tudo certinha, mas dá uma impressão, não está declarado isso, mas dá para entender desta forma, se você buscar um estudo aprofundado disso. Você vai perceber que do versículo 1 para o versículo 2, alguma coisa aconteceu. Se no versículo 1 a palavra de Deus está dizendo que Deus criou os céus e a terra, então tudo que Deus faz é perfeito. E por que no versículo 2 está escrito assim: e a terra, porém, estava sem forma e vazia? Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e 2 que destruiu a terra. Alguns dizem, teologicamente falando, que foi a queda de Lúcifer que destruiu, aconteceu tudo isso aí. E também marca-se, parece, os estudiosos dizem que talvez, estou usando a palavra dele, que eu não sou teólogo, mas que houve aqui também a destruição dos dinossauros. Não estou aqui para defender o dinossauro, mas também não sou a favor do dinossauro, mas simplesmente para entender que do versículo 1 para o versículo 2 alguma coisa muito grave aconteceu. A terra, porém, estava sem forma e vazia, no versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo. A terra não era mais terra, era um abismo, e estava em trevas. Mas tinha algo que estava ali, que é o que está em mim e você agora. E o Espírito de Deus pairava, estava sobre as águas. O Espírito Santo já estava aqui na terra.
E agora o Espírito Santo não está mais na terra, mas está aqui na terra, está em mim e você. Está dentro de nós. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus que é aquele que fala por nós, fala conosco. Deus, aquele que andou conosco, Emanuel, andou no nosso meio. Agora o Espírito Santo é Deus que anda em nós, que está em nós. Então você tem o Espírito Santo de Deus, você tem Deus dentro de você, eu tenho Deus dentro de mim. Quando nós oramos a Deus, Deus já sabe o que nós estamos pensando, porque Ele mora aqui dentro. Quando você vai fazer um pedido a Deus, Deus já sabe, por quê? Porque Ele está aqui dentro. Quando eu e você vamos fazer uma oração a Deus, por aquilo que nós estamos passando, o Espírito Santo, que é Deus, está aqui, que olha com nossos olhos, ouve com nossos ouvidos, e sabe o que pensamos, e o que vamos pensar, já entra com providência. Quando eu penso alguma coisa, o inimigo não pode ouvir esse pensamento, a não ser que ele esteja com liberdade de estar na minha mente, dominar a minha mente. Mas o inimigo, ele não pode. Você que é convertido, anda nos caminhos do Senhor, ele não ouve os seus pensamentos, o inimigo. Mas Deus sabe mesmo antes de pensarmos. O Espírito Santo veio sobre nós, seres humanos, no dia de Pentecoste. E eu quero agora que você abra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, e nós vamos ver como que foi que isto aconteceu. A palavra de Deus não diz que essa manifestação da descida do Espírito Santo foi só para aquela época. Não, ela é continuamente. Em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz que eles estavam ali no dia de Pentecostes. A palavra diz assim, Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu fico imaginando como se fosse uma igreja aqui. Nós estamos todos reunidos no mesmo lugar. Qual é o objetivo? Adorar a Deus, chamar a atenção de Deus, mostrar a importância do Senhor na nossa vida, mostrar que nós tínhamos muitos lugares para ir, mas o mais importante primeiro é Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí as demais coisas vêm depois. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente, foi algo inesperado, algo surpreendente, que pegaram eles ali não preparados. Veio do céu um som, como de um vento, mas não tinha vento, era só um som de um vento, veemente, impetuoso, talvez com uma certa força. E aquele lugar que eles estavam encheu toda a casa que eles estavam assentados. Hoje nós estamos numa casa, casa de Deus, casa de oração, e nós estamos, qual é a posição que a maioria aqui está? Assentados. Então eu creio que o Espírito Santo, de repente, de uma forma, está tomando a nossa vida, está tomando o teu coração, está tomando o lugar dele que é de direito, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo então entrou naquele lugar. E o versículo 3 diz assim, e foram vistas, aí eles já começaram a ver, e foram vistas por eles línguas repartidas, como se fosse de fogos. Sabe aquela linda, aquele fogo que aparece aquelas línguas assim? Aparece aquelas pontas de fogo. Eles começaram a enxergar isso sobre eles, no lugar que eles estavam, línguas repartidas como se fossem de fogos, as quais pousaram sobre cada um deles. Estava acontecendo aqui o batismo com o Espírito Santo. As pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Quem é que estava dando o Espírito Santo? Da onde veio o Espírito Santo? Do céu. Algo então que eles estavam reunidos naquele lugar, veio sobre ele o Espírito Santo como o barulho de um vento, mas não tinha vento, era só o barulho. E de repente aquilo aparecia como línguas sobre eles. O versículo 4, e todos foram cheios, não ficaram meio cheio, não ficaram meio vazio, não foi coisa parcial, mas a palavra de Deus diz que todos ficaram cheios. Cheio de quem?
do Espírito Santo. Então eu declaro em nome de Jesus: a tua vida está cheia do Espírito Santo. E aqui eles já começaram com uma atitude, algo diferenciado começou a acontecer com esses homens, com essas mulheres, com as pessoas que estavam ali reunidas, com todos. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Não era algo do homem. Quando eu vou falar de mim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu sempre ouvia as pessoas falarem línguas, e eu ficava observando, eu falei, por que será que isso não acontece comigo? E aí eu vou falar o que eu fiz, e você vai ter a tua conversa, o teu relacionamento com Deus, mas eu quero contar a minha experiência. E aí de repente eu observava as pessoas falarem línguas, e eu observava o pastor Edson falar em línguas. E de repente vinha alguma coisa na minha boca, eu tentava falar, mas não... eu segurava, eu brecava aquilo que estava acontecendo. Porque eu achava que aquilo que eu estava falando, eu estava imitando uma outra pessoa. Então eu reprimia, eu segurava. Mas de repente eu falei assim, eu vou dar liberdade. E aí de repente eu comecei a dar liberdade. Suri me canta alabás, lhe creios, lhe canta alabás. Aí eu percebi, ouvindo o que eu estava falando, eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo que eu ouvia falar. E aí, quando eu comecei a falar em línguas, eu senti que começou a me fortalecer. A palavra de Deus diz que o falar em línguas edifica, fortalece aquele que fala. Eu falar em línguas talvez não edifica você, mas aquele que fala traz edificação, aquele que fala traz fortalecimento. E eu fui conversando com Deus, Deus, eu quero me fortalecer, eu quero estar junto. E aí vinha Suri canta alabás, aí estava no carro, Suri anda alabás, Suri me creios, e estava ali em outro lugar. E eu começava a falar, e eu sentia que dava um sentimento, eu não sei te explicar o que é, mas eu sentia que aquilo me fortalecia. Então, meu irmão, não adianta você de repente, alguém fala assim, você precisa travar a língua. Fala bem rápido, chupa bala house com Siri lá na praia. Não é por isso, não é eu tentar inventar uma língua que vai me trazer alguma coisa, mas é a conversa nossa com Deus que traz fortalecimento, edificação. E aí você vê de repente uma pessoa que enfrenta lutas, enfrenta problemas, e você fala, mas como que ela consegue? Porque traz edificação, traz fortalecimento, edifica a si mesmo. Quem fala em línguas, né? Eu não posso ficar falando aqui em línguas em cima do altar, porque eu estou falando isso para mim. Embora quando você vê alguém falando em língua, Suri anda alabá, Suri creios, você tem um sentimento quando isso acontece. Mas é só um sentimento, não traz transformação e mudança na vida, porque há necessidade de cada um ter uma intimidade com Deus. E é algo que não dá para eu passar para você. É algo que eu e você precisamos ter com Deus, com o Pai. E há uma evolução. Aí você começa a entender que aquilo que você está falando, talvez isso que falo, eu esteja falando igual a um grego, koiné, que é uma língua comum na Grécia. A língua comum, é a gíria, talvez nossa aqui, uma linguagem que todo mundo sabe. Mas para Deus, Ele sabe com palavras, com detalhes, com o sentimento que está sendo dito, e isso traz fortalecimento e edificação à pessoa. E aí alguém pergunta, pastor, mas qual é a consequência de alguém ser batizado com o Espírito Santo? Só fala em línguas? Esses são uns dos dons. É o mais evidente porque a pessoa fala. Mas existe o dom de cura, nós vamos chegar já. Que você olha para uma pessoa enferma, que você coloque a mão sobre uma pessoa enferma, e Deus te dá uma autoridade ali nessa oração que você está fazendo. Porque se é dom, não é meu, vem de Deus.
o batizar em línguas veio do céu, então Deus do céu nos capacita, e quando eu coloco a mão, ou você coloca a mão sobre alguém que está enfermo, Deus te dá autoridade nessa oração, e a pessoa levanta da enfermidade. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Ei, meu irmão, Pedro tinha negado Jesus, se arrependeu chorando amargamente. Na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteu, sendo que ele mesmo não tinha convertido ainda. Mas depois de um choro amargamente, a vida de Pedro houve ali uma conversão. Na primeira pregação dele, depois que ele se converteu, por que ele se converteu só depois do chorar amargamente? Porque o próprio Jesus perguntou para ele assim: tu me amas? 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Aí ele disse: quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ele não era convertido, já andava com Jesus cerca de 3 anos e meio. Não tinha conversão naquele coração. Tinha uma pessoa acostumada a andar com Jesus, talvez tentando com as suas forças imitar o mestre, mas Jesus olhando para ele não sabia, via dentro dele que não tinha havido mudança. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem eu sou. Eu posso me olhar no espelho e não me ver por inteiro, porque eu não vejo as minhas costas, não vejo alguns lugares do meu corpo, mas o Senhor nos vê por inteiro. Depois disso, depois desse arrependimento, depois que ele se converteu, primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. E quando Pedro andava pelas ruas, as pessoas lá em Atos, se não me falha a memória, capítulo 5, fala que as pessoas colocavam os doentes na beira das ruas, para que, se pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre aquela pessoa que estava enferma, ela seria curada. Quem era esse homem? Quem se tornou esse homem? O agir, o mover de Deus. Às vezes nós estamos tendo um comportamento, mesmo já aceitamos Jesus, nós devemos mudar o nosso comportamento, acreditar na oração que nós estamos fazendo, que Deus vai ouvir a nossa oração. Deus tem ouvido a tua oração. Deus não tem fechado os ouvidos dele, porque em Isaías 59:1 diz que os ouvidos de Deus não estão tampados, não estão agravados. Isso quer dizer então que os ouvidos de Deus estão atentos. Ele tem ouvido a tua oração. Ele sabe o que você está pedindo, Ele sabe o que você está clamando, Ele sabe o que você está passando, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Deus, Ele não faz o milagre na hora que nós queremos. Em Eclesiastes capítulo 3 ele diz: há tempo para tudo. E quem determina esse tempo não sou eu, não é você, é Deus que determina esse tempo. Nós precisamos ser perseverantes. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, diante da luta. Deus está dentro de você através do Espírito Santo, Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe da sua comunhão, Ele sabe das suas intenções com Ele, e no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai te livrar e vai te honrar em nome de Jesus. No dia de Pentecoste, isso aconteceu. E alguém pode até perguntar assim: pastor, qual a importância do Espírito Santo então? Diga para mim algumas coisas que o Espírito Santo faz, porque agora eu estou interessado em ter o Espírito Santo. Talvez alguém poderia dizer isso. Em João me persegue, capítulo 16, versículo 7. Tenho meditado muito nesse homem, segundo o coração, sabe, um homem de amor. João 16, 7. Olha o que diz aí. Jesus então olha para os discípulos. Jesus olha para as pessoas que estão ali e diz algo para ele que serve para mim e para você nessa noite. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
vai para onde? Vai para o céu. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lei a ti. A palavra está dizendo aqui que a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer comigo e com você, Jesus mesmo declarando, se a sua Bíblia é aquela que tem letra vermelha, quando Jesus fala, essas palavras estão em letras vermelhas. Está dizendo aqui que esse Espírito Santo vai nos consolar. O Espírito Santo traz consolo. É o que está acontecendo agora com essa criança. Ela estava ali chorando, desconsolado. E o que a mãe fez? Foi lá e pegou ele no colo para consolá-lo. O Espírito Santo tem essa função de, no momento nosso de dificuldade, no momento nosso de luta, lá na casa, na família, não sei aonde alguém pode ter uma luta, não sei até onde pode chegar a luta, porque cada um vive o seu processo. O Espírito Santo é aquele que Jesus enviou para nos consolar. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente de uma maneira que você não encontra apoio, o Espírito Santo é o Consolador. Então eu quero declarar aqui, que em nome de Jesus Cristo, em todos os dias, independente do que você esteja vivendo, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja te consolando, em nome de Jesus. Pastor, me fala mais um aí, versículo 8, a lista é grande, mas olha o que está escrito assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, além de consolar, ele vem com uma função de nos despertarmos que existe o pecado. Meu irmão, quantas vezes a gente olha as barbáries que acontecem na nossa terra, através da nossa televisão, a gente enxerga, vê tantas coisas ruins, péssimas acontecendo, e você fala, como que essas pessoas não sabem que isso que está sendo feito é errado? As pessoas não têm noção do erro, porque não tem o Espírito Santo sobre a vida dela, com autonomia de exercício. Então a pessoa não é convencida, ela faz o pecado, ela comete o pecado, como se o pecado não fosse pecado, como se fosse uma coisa comum. Mas o Espírito Santo na minha e na sua vida, ele tem uma função de nos convencer, além de convencer do pecado, nos convencer da justiça que vai acontecer sobre nós, e também do juízo final. Justiça é quando o Senhor fala assim, olha, não vos engane, aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Isso é justiça. Isso é justiça, aquilo que ele faz, ele vai colher. E infelizmente, ou felizmente, quando eu semeio um grão de milho, eu não colho um grão de milho, eu colho uma espiga, no mínimo 60 grãos. E cada milho desse plantado, ele dá no mínimo 1, 2 ou até 3 espigas de 60 grãos. 3 vezes 6, 18, 180 grãozinho foi gerado a partir da semente que eu semeei. Então compensa semear semente boa, porque vai colher então aqui nesse cálculo que fizemos 180 vezes coisa melhor. Mas se eu semeei uma semente ruim, 180 vezes nesse cálculo vai ser colhido de ruim. Então olhando para a palavra diz que ele vai nos convencer do pecado, a gente vai entender que é pecado, vai nos entender do juízo, da justiça e também do juízo. O que é o juízo aqui? O juízo que vai chegar um dia que todas as oportunidades de eu mudar a minha vida e você mudar a tua vida foi esgotado. Aí vem o juízo. Juízo esse é a separação de Deus, onde nós não temos mais condições de alcançar o céu, a não ser a morte eterna no inferno. Como eu disse na mensagem de sexta-feira, meu irmão, olhando para a palavra de Deus, em Salmo 51:6, se não me falha a memória, está dizendo assim que
nós fomos gerados e nascemos no pecado. A partir do momento que Adão e Eva foi colocado para fora do jardim do Éden, todos de sua descendência nasceram no pecado. Ah, mas um bebezinho não está no pecado. Um pé de limão pequenininho ainda não deu fruto. Mas basta ir lá pegar uma folhinha desse pezinho que está ali, que não frutificou ainda, amassar a folha dele e cheirar, você vai sentir o cheiro do limão. Então o pecado na vida de um bebezinho é uma questão de tempo, porque isso vai acontecer. Eu não estou sendo profeta negativo, mas estou baseado na palavra de Deus, que todos nós nascemos no pecado e destituído da glória de Deus. Então eu não tenho duas opções. Uma, eu estou sobre ela quando eu nasci, eu estou sobre o pecado. E o que pode me tirar do pecado é somente Jesus. É somente através da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que pela minha palavra vós sois limpos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que caminhar sobre uma verdade, sobre uma vida que tem um nome: Jesus. Se eu não estiver nesse caminho, se eu não estiver nessa verdade, meu irmão, não tem outra escolha, não tem outra opção. Então eu nasci no pecado. Então qual é a outra opção que eu tenho? É o céu. Mas para fazer o céu eu tenho que negar os meus desejos, eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que negar o meu querer, para que a vontade de Deus prevaleça. E aí o Espírito Santo tem o papel de me convencer, de falar comigo, para que eu possa entender que existe um pecado e que eu preciso sair dele. É a mesma forma, eu quero dar para você entender melhor. Imagina aquelas pessoas que estavam no World Trade Center, nas Torres Gêmeas, naquele prédio em São Paulo, que eu não lembro agora, que pegou fogo, e o fogo foi abaixo deles. O fogo pegou nos andares de baixo. Quem estava do andar de cima estava protegido, estava guardado, porque lá não estava pegando fogo, mas o fogo estava vindo. E eu e você estamos nessa condição. O mundo está nessa condição. Nós temos que manter o nosso caminhar com Deus para nos livrarmos desse fogo. E aqueles que estão no mundo precisam sair deste prédio para se livrar também dessa condenação do fogo. O fogo que eu estou dizendo é o fogo eterno no inferno. E o único que pode nos tirar desse prédio, o único que pode nos tirar dessa condição, o único que pode tirar o mundo dessa condição, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que matou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja queimado, não esteja nesse prédio, mas venha a ter a vida eterna. É palavra de Deus. Irmãos, estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e precisamos nos atentar. O versículo 13 de João 16: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vamos abordar aqui o Espírito da verdade. Por que ele diz Espírito da verdade? Porque também existe o Espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito que traz sobre mim e você e de toda a humanidade a condenação, através do engano. E ele diz então que esse espírito vai guiar. Uma das funções do Espírito Santo é nos conduzir, é nos guiar. Alguém pode dizer: pastor, eu vim para cá guiando o meu carro. Não, pastor, eu não gosto de falar guiar, gosto de falar dirigir. Como o meu carro é um carro legal, eu não vim para cá dirigindo, eu vim para cá pilotando. Tá glória, né? Eu vi com o motorista particular compartilhando o meu veículo Scania com mais 78 pessoas. Eu gosto de comunitário, e de ônibus. Irmão, não
importa como a gente está tratando o assunto, mas o Espírito Santo está dizendo que Ele é que nos conduz, Ele é que nos guia. Então, meu irmão, o Espírito Santo na minha e na sua vida pode te guiar, te levar, me levar, nos levar no lugar de vitória e no lugar de bênção. Isso é o Espírito Santo que faz. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele guiará, mas o Espírito da verdade, porque existe também o espírito da mentira, que parte do diabo, que está lá em João 8,44, que todo aquele que mente tem por pai o diabo. Então esse é um espírito da mentira, e o espírito da verdade, ele nos conduzirá, e aonde ele vai levar, o cheque não vai ter fundo. Aonde esse espírito guiará, a gente vai estar tendo um encontro com a vitória, nós vamos estar em encontro com a bênção, porque quem está nos guiando é o Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado. Quem guiou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Lá ele foi tentado. Isso quer dizer que eu e você também vamos ser tentados. Nós não somos melhor que Jesus, nós não somos igual a Jesus, mas como o Espírito Santo deu sabedoria a Jesus para se livrar das armadilhas de Satanás, mesmo estando em jejum e oração, também vai te livrar das ciladas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro. Continua falando de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pegando assim que o Espírito Santo, então, ele vai anunciar a mim e a você aquilo que está por vir. Meu irmão, nós estamos aqui nesta noite, vamos para nossa casa, nesse calor tão delicioso, ter aquela noite de sono, naquele cobertor maravilhoso, aquela janela aberta, com aquele ventinho assim, que você fala, obrigado, Senhor, por esse ventinho. Nesses dias de calor a gente está igual, Senhor, manda um ventinho que eu não estou aguentando aqui, Senhor, está grudando tudo. Já tomei 3 banhos, a caixa d'água não sei como que está, não sei nem como vai ser a água no final desse mês para pagar. Senhor, manda um vento. Alguns têm aquela porta, balcão que abre para o quintal, abre, mas fica com medo de entrar sapo, entrar besouro. Aí fecha a porta, aí o calor pega, panela de pressão. O Senhor é que vai nos guiar, vai nos levar, vai nos trazer o conforto, a paz. Meu irmão, pode estar o calor, pode estar o problema que for, mas se a gente estiver em paz, vai estar tranquilo. E eu lembro de algo que eu mencionei aqui na vigília. Nessa sexta-feira nós tivemos a vigília aqui, das 10 às 11 horas. E o mestre, um professor, pediu para que os alunos pintassem um quadro do que significa a paz para cada um desses alunos. E um pintou assim uma praia bonita, o outro pintou uma paisagem, uma ponte, os passarinhos. E tinha um outro lá que pintou um quadro, a hora que todo mundo olhou para o quadro, ficaram de boca aberta. E começaram a cochichar com outros. Nossa, que estranho, eu acho que ele não entendeu. Olharam para o quadro dele, ele tinha pintado um quadro cheio de árvores quebradas. Todo desgastado, sabe aquele vento 100 por hora que passa? Que põe as folhas da árvore tudo dentro de casa? E parece que leva as toalhas de mesa e cortina tudo para fora, troca de lugar? Mais ou menos isso. E todo mundo olhou para aquele quadro e falou, mas rapaz, você não entendeu direito. Ele falou assim, é para você pintar uma figura do que significa paz. E aí o menino falou assim, foi isso que pintei. É só observar a pintura. E você vê que o gente rico, né? Chega no frente daqueles monte de rabisco na parede, que tem um nome isso, que eu sou ignorante nessa parte. Fica admirando aquele monte de risquinho assim, nossa, que... Eu não sei o que eles conseguem ver, mas conseguem. E começaram a olhar para aquele quadro, falou assim, mas não tem paz nesse lugar. Ele falou, chega mais perto, chega mais perto. Aí o pessoal chegou mais perto do quadro assim. Estou vendo nada. Ele falou, olha ali, tem um buraquinho ali. É, realmente tem um buraco nessa árvore. Olha dentro do buraco. Tinha um ninho com os filhotinhos tranquilo dentro desse buraquinho da árvore. Aí ele falou assim, isso é paz. Tudo caindo, quebrando a volta, mas ali dentro está seguro aquele que está ali. Ter paz
paz, meu irmão, é cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não sendo alcançado. Ter paz é mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte e você não precisa ter medo nenhum, porque o Senhor está contigo. Isso é ter paz. O restante não é paz. Paz é você estar no meio de uma situação difícil para todo mundo e Deus te sustentando. E como saberemos se o Espírito Santo está operando em nossas vidas? Os dons espirituais é Deus que manda para nós. É algo que vem de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 4. Abre lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Coríntios 12, 4. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidades de dons, quer dizer, há vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus só vai dar o Espírito Santo para mim e para você se for útil a Ele, se for de utilidade para Deus. Jamais Deus vai dar um dom de cura para mim se eu quiser fazer desse dom de cura uma fonte de renda. Pode trazer aqui que eu vou orar e vai ser curado. Quanto é? R$1.000. Deus não vai dar um dom nenhum para ninguém se aquilo não for para a glória dele. Quantas pessoas às vezes começam a ser usada por Deus e de repente parece que murcha como se fosse um maracujá passado. Não consegue e até se esforça, mas porque a glória não estava sendo para Deus, estava sendo para ele. Não estava glorificando o nome do Senhor, mas estava querendo glória para o seu nome. E o versículo 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Meu irmão, já imaginou você com a sabedoria de Salomão? Pelo Espírito Santo é dado palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, compreensão, entendimento de tudo. Já imaginou você chegar diante de uma regra de 3, um pi na faculdade, universitário, tem universitários aqui, e você falar assim, de olho fechado, qual que é o valor? Resultado é esse, tá. Qual que é? Outra, esse, tá. Ciência, conhecimento, ciência. O versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. A fé é aquele que você ora e fala assim, montanha, sai daqui e vai para lá. Montanha não é o físico que eu estou falando para você, que a Bíblia é algo espiritual. Você fala por problema, sai da minha vida agora. O problema vai embora. Fé. E para ter fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fé. E a outro pelo Espírito de dons de cura. Sabe aquele que a pessoa é levado, você é chamado para ir lá no hospital, na casa, e de repente você ora ali. Deus não dá esse dom para todo mundo, mas Deus dá para quem Ele quer usar. Eu posso chegar e orar para uma pessoa e não acontecer nada com ela, porque o coração dessa pessoa talvez, ou o meu coração não está preparado para receber aquele dom. Eu posso orar pelas pessoas e a pessoa não ser curada, mas não porque o dom não estava a mim, porque não tinha fé naquele que recebia. Lembra quando Jesus falou assim para as pessoas, olha, a tua fé te curou? Jesus jamais tomou para ele a glória daquilo que estava sendo feito, mas dizia às pessoas que foi a fé dela que fez com que movesse a mão de Deus, fizesse com que o milagre acontecesse. Há uma necessidade, eu falo aqui para você, busque, ore a Deus pedindo o Espírito Santo sobre a tua vida, peça a Ele. Deus vai te usar de repente de um lugar, de uma maneira que você não vai entender, porque tudo é para a glória e honra do Senhor.
Versículo 10 diz assim: a outro a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro o dom de discernir os espíritos. Lembra quando eu falei de falar em línguas? Shuri me canta lá abaixo, Shuri creio, ele canta lá. Eu não tenho interpretação dessa língua, mas o dom de interpretação de língua pode ter alguém aqui que interprete aquilo que eu estou falando e fala: olha, está sendo dito isso. Interpretação de línguas. Está na igreja isso. Todos esses dons que eu estou falando está na igreja. Por que às vezes a igreja não recebe isso? Porque talvez a preocupação está em viver bem nessa terra e não adquirir uma terra que o Senhor foi nos preparar. A preocupação está no dia a dia. Esquecemos às vezes que o Senhor é que nos supre, o Senhor é que abre as portas, o Senhor é que faz as coisas, é o Senhor que controla tudo. Continuando, variedade de línguas, interpretação de línguas, o versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus? Deus então vai dar todos esses dons para você no momento que Ele quer te utilizar. O único evidente que Ele permite que nós permanecemos com Ele, porque traz edificação a si mesmo, é o dom de línguas. É o de falar, que é aquilo que traz fortalecimento para a minha vida. Se eu chegar para alguém e começar a orar por ela em línguas, vou expulsar um demônio, alguém está possesso. Eu chego lá, Suri me canta, o inimigo fala assim: ficou maluco? Não sei nem o que você está falando. Não há autoridade aí, autoridade em nome de Jesus, porque o falar em línguas traz fortalecimento para aquele que fala. É o mais evidente. E algumas pessoas às vezes pode se sentir diferenciada porque fala em línguas, mas o outro pode ter o dom de cura ali, o outro pode ter a ciência, o outro pode ter a interpretação de línguas, o outro pode ter o dom de profecia, o outro pode ter outro dom, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que faz com que eu fale em línguas é o mesmo que está ali na outra pessoa, que faz com que ele tenha o dom de profecia. Não é dois Espíritos. A palavra de Deus nos diz que é o mesmo Espírito, mas um só. Versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Não é eu que quero. O dom de línguas eu posso pedir a Deus para edificação e meu fortalecimento. Sabedoria eu posso pedir a Deus, porque aquele que pede sabedoria Ele dá liberalmente. E a sabedoria de Deus é mais valiosa do que o ouro puro, o ouro refinado. Sabedoria Deus dá liberalmente, é só pedir a Ele que Ele dá. A palavra de Deus nos garante isso. Mas quantos de nós, cristãos, não aqui na igreja, mas na face da terra hoje, está preocupado em pedir, faz uma oração a Deus, pedindo a Ele sabedoria? Quantos de nós aqui na igreja, nesta semana, orou a Deus pedindo sabedoria a Ele? O que nós temos pedido a Deus? Não que aquilo que eu estou pedindo não tenha importância na minha vida. Tem sim, mas a palavra de Deus fala que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque aquilo que eu quero Ele vai acrescentar. E nós muitas vezes, como cristão, nessa igreja, em todas as igrejas, quando eu falo nós cristãos, eu estou sendo genérico a todas as igrejas cristãs, igrejas que acreditam em Cristo, estão buscando nos dias de hoje a ser bem-sucedido nessa terra, a ter uma grande casa nessa terra, a ter uma vida abastada nessa terra, quando o próprio Senhor Jesus foi lá para nos preparar morada. Se o Senhor Jesus voltasse hoje para buscar os moradores daquela casa que está sendo preparada por Ele, você seria um dos moradores, eu seria um dos moradores dessa casa? É algo que nós temos que pensar. E tem alguma coisa que esses dons que eu falei aqui, o dom de curar, de fé, de ciência, de profecia, de maravilha, de variedade de língua, interpretação de línguas, tudo isso é dado, de ciência, é tudo dado por Deus. Isso é Ele que me dá. Mas
Como é que eu posso saber se eu tenho isso na minha vida? Aí vem os frutos desse dons. Através dos frutos, a palavra de Deus que através dos frutos é que nós conhecemos a árvore. Se você chegar num pé de limão, apanhar um limão, que caju delicioso. Era pé de caju? Pelo fruto eu conheço que árvore que é aquela. Cheguei num pé de espinho, nossa, que rosas lindas. O fruto está dizendo que não é rosa, o fruto está dizendo que não é caju, o fruto está dizendo que não é. Mas eu quero dizer que é. Irmão, fica à vontade, tranquilo. Eu já vi tanto ditado assim: comprei gato por lebre. Por que será? Queria uma lebre e acabou comprando um gato. Queria algo de uma forma que o satisfazesse, que acabou sendo enganado. Eu, no meu tempo de gerente de banco, uma mulher sentou diante de mim e falou assim: ó, libera 40 mil da minha aplicação, porque a semana que vem vou colocar 700 mil aqui. A hora que ela falou isso para mim, eu falei assim: a senhora está sozinha? Não quer saber? Não, eu estou com um rapaz ali. Quem que é o rapaz? Começou com a conversa. Entrevistei, fiz uma observação, porque era eu que liberava lá para o caixa. Mandei um aviso lá para o caixa, para ele observar, fazer tudo de novo, porque a mulher não quis abrir o jogo. Foi na boca do caixa, fez a liberação do valor. O caixa novamente fez ali uma entrevista com ela: a senhora está sozinha? A senhora não está preocupada em sair com esse valor aqui na sua carteira, na sua bolsa? Não, estou com fulano. A pessoa ali atrás, tudo tranquilo, porque dentro dela, ela estava ali com a certeza que ia colher um caju do cajueiro. Ela ia colher uma manga da mangueira. Ela ia colher uma laranja da laranjeira. Mas quem estava ali não era aquilo que ela esperava. E ela então sacou o valor do caixa. 5 minutos depois que virou a esquina, ela voltou correndo desesperada, quase que não parou na porta giratória do banco. Sabe quando roda 2 vezes para poder entrar no banco? O tal desespero. Moço, eu fui enganada, levaram meu dinheiro. Ela perdeu 40 mil reais. Só que 40 mil reais pode ser recuperado com o tempo. A nossa vida, o nosso dia que foi hoje, nós não vamos viver ele de novo. O minuto que acabamos de viver, nós não vamos viver ele outra vez. Deus nos dá uma oportunidade, um dia de cada vez, para que possamos fazer dele uma experiência para o dia seguinte. Uma experiência com o Senhor para conseguir algo no dia seguinte. Os dons espirituais é dado por Deus, mas nós devemos devolver a Deus os frutos desses dons. Vamos ver qual que é o fruto agora? E aí nós vamos nos encontrar agora, eu e você, diante desses frutos, porque é algo agora que não é Deus que me dá, porque o dom Ele me dá. Agora eu vou devolver a Deus os frutos desses dons. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Depois de Coríntios, vem aí Gálatas. Nós estávamos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5. Olha o que está escrito aí, Gálatas 5, 22. Mas, quando começa aí com esse mas, já começa que vai ter alguma coisa que vai contrariar aquilo que eu achava. Mas eu amo a sua vida. Já viu aquele negócio assim? Eu gosto muito de você, mas o que vai vir depois desse mas? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é aquele gostar de quem eu gosto. É amar porque eu fui amado por Jesus. Quando a gente fala, Senhor, eu quero amar, o Senhor vai colocar pessoas diante de você que vai fazer com que você sinta o desejo de odiá-la. Mas um dos frutos do Espírito, o primeiro que eu estou mencionando aqui, é o amor. O segundo, gozo, alegria incondicional. Pode estar caindo no mundo
e a pessoa só está ali. Glória a Deus, eu sei que o Senhor, o meu Redentor vive. Aleluia. Está faltando pó de café em casa, mas o meu Redentor vive. Vou visitar a irmã nesta tarde, aleluia. Aí eu tomo um café com ela. O meu Redentor vive. Alegria, paz. Lembra da paz que eu falei? Pode estar caindo o mundo, você está em paz. Você pode estar embaixo de um guarda-chuva. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você que aconteceu um tempo atrás. Nós estávamos numa viagem na praia, chovia do lado de lá, chovia do lado de cá, e onde a gente estava tinha sol. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor guarda os seus. O Senhor te guarda. Muitas coisas ruins não acontecem com a gente, sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre. Depois da alegria vem a paz, vem a longanimidade, suportar pacientemente. Esse longanimidade é você, independente, você vai suportar. Você diz assim, olha, isso vai passar. Quantas vezes você já não ouviu esse fruto de alguém? Você chega diante da pessoa, ali em frangalhos, e a pessoa olha para você e dá esse fruto para você. Calma, fica tranquilo, isso vai passar. Quantas vezes você já não deu esse fruto para alguém? Quantas vezes você já não recebeu esse fruto de alguém? Ei, fica calmo, isso vai passar. Isso vai passar. Isso é fruto do Espírito. O outro fruto do Espírito é benignidade, é delicadeza, agir de uma maneira segura, firme, mas que não ofenda. Jesus era firme? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Afasta de mim, Satanás. Ele era firme, era correto. Mas aquilo que ele falava não era para odiar a pessoa, mas porque ele amava a pessoa. O Senhor Jesus, todos esses frutos foram dados aqui. E outra coisa aqui, além da benignidade, bondade. Irmãos, há uma diferença muito grande entre ser bom e ser trouxa. Entre ser bom e permitir ser enganado, existe uma diferença muito grande. Quando as pessoas chegam para você e falam assim, conta aquela historinha, né? Chega para você, você sabia que você é o meu melhor amigo? Você já fala assim, bom, o que será que vai pedir? Sabia que eu lembrei você ontem à noite na minha oração? Sabe, cheguei até a chorar. O valor vai ser grande. Isso acontece. Isso acontece. Então você ser de repente o bondoso, ter bondade, não quer dizer que você vai se permitir ser enganado. Olha, eu te ajudo sim, meu irmão. Eu já te ajudei 1, 2, 3 vezes, mas você não acha que está na hora de você ir procurar um emprego? Não está na hora de você reagir? Porque lá no SAMU, o Tiago não está aqui, quando a pessoa começa a desfalecer, sabe o que eles fazem para voltar a funcionar? Ele pega o desfibrilizador, 200. Será que às vezes o Senhor não está nos tratando com um choque de desfibrilizador também? Aí o crente não acordou, 220, 280, 400, 1000. Não quer acordar. A pessoa que fica toda queimada do desfibrilador, mas a intenção é acordar. Meu irmão, de repente eu estou falando para alguém aqui que é muito bondoso e precisa mudar essa bondade. O outro fruto é a fé. O outro fruto é a fé. O outro fruto é a mansidão. O que é mansidão, meu irmão? Mansidão é a forma que você enfrenta situações difíceis.
A mansidão é como você encara as situações. Lá no seu trabalho, de repente tem aquele dito popular: o patrão, o chefe, chegou com o ovo virado, e ele já chega dando um chute na tartaruga, matando o cachorro no grito, jacaré no beliscão, e você vai falar assim: sai daqui, Satanás, está na rua. Mansidão é falar assim, ir lá para o banheiro e falar: Senhor, eu estou vendo que o bicho está solto, mas como eu não sou cuidador de zoológico, o Senhor me guarda dessas feras. E aí aquilo vai vir, vai agir com você, vai gritar com você, você vai ser manso. Não, tá certo, tranquilo. É para fazer? Vamos fazer. Mansidão. Mansidão também não quer dizer que depois não dá oportunidade de você conversar. Quando o marido chega em casa, a esposa chega em casa, soltando o marimbondo, você vai o quê? Vai com outro marimbondo? Não vai. Deixa acalmar a marimbondaiada. Você vai lá e fala assim: não sei como você trata a sua senhora ou o seu senhor. Em casa eu trato assim: amor, eu preciso ter uma audiência com você. Preciso ter um particular. Depois, deixa passar, conversa. Mansidão, saber o momento de agir. Temperança, ser temperado. Tem gente que é fogo puro, o outro é gelo puro. Ser temperado, agir de forma temperada, isso é fruto. E continua, a lista vai muito longe, porque o Espírito dá dons, dá frutos de acordo com a nossa necessidade. Quando você olhou para esse Gálatas 22, você se encontrou, você se enquadrou, você acha que você precisa melhorar em alguns deles? Eu confesso para você que eu preciso. Irmãos, não é porque eu tomo esse púlpito que sou aqui pessoa perfeita, mas sou alguém que estou sendo aperfeiçoado. E que nós precisamos permitir isso. Como uma pipoca, quando é colocada no fogo, se permita se transformar. Permita que o Senhor te transforme pelo fogo dele. Porque se não for transformado pelo fogo dele, o piruá, aquele pipoca que não estoura, não tem utilidade mais para aquele que a estourou. Que nós possamos olhar para essa palavra e não olhar para ela de uma forma que eu enxergue a vida de alguém. Mas quando eu olhar para esta palavra que foi ministrada, e você pode assistir depois através do vídeo que vai ser disponibilizado, você olhe para essa palavra enxergando para si mesmo. Quem eu sou? Eu tenho esses dons? Como tem sido a prática desses dons? E quero concluir aqui com você. Esses dons estão disponíveis. O Espírito Santo de Deus já está nas nossas vidas, já está na sua vida. Ele quer agir, Ele quer mover, Ele quer de nós a colheita. Se Deus nos deu os dons, que é a semente, nós vamos dar esses frutos a Ele. Lute, meu irmão, lute, minha irmã, para dar esses frutos. Porque, com certeza, eu creio que se você permitir, a colheita vai ser abundante, a colheita vai ser grande. E Deus vai te usar grandemente. Deus vai te enviar a lugares que você ainda não foi, para fazer milagres que ainda não aconteceu. Talvez nessa semana, Deus talvez esteja ministrando no coração, porque Ele trouxe no meu isso agora. Você vai em algum lugar encontrar com alguém que Deus vai te usar em um desses dons que nós falamos aqui. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o dom de cura esteja sobre a tua vida, porque há no nosso meio, nos nossos familiares, muitas pessoas enfermas. E que o Senhor possa te tomar em espírito de cura, em dom de cura, para que lá possa haver um milagre, uma vitória, em nome de Jesus. Amém?